Para começar, eu vou começar falando sobre a origem do movimento LGBT. Bom, a história entre o movimento, assim, tudo por trás do movimento, começa nos Estados Unidos, obviamente, no ano de 1969. E era um dia comum, tipo, era só pra estar tendo o movimento LGBT, o primeiro, né, obviamente, da história. Só que eu acho que não teria tanta repercussão e eu acho que não seria tão forte como é hoje se não tivesse acontecido isso aqui. Bem, a história meio que começou entre a manhã de 28 de junho de 1969, quando uns grupos de gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a polícia americana e iniciaram meio que uma rebelião que lançaria bases para o início do movimento LGBT, pelo movimento dos direitos LGBT. E assim, tanto nos Estados Unidos, mas como no mundo também, como é hoje em dia, né? Riot, Stonewall. Isso ficou conhecido como Stonewall Riot, alguma coisa assim. Isso aqui. Eu não sei como é que se pronuncia essa palavrazinha aqui, mas tudo bem. Rebelião de Stonewall, e isso durou entre 6 dias, de 6 a 7 dias, se eu não me engano. E foi meio que uma resposta a ações arbitrárias da polícia, que praticamente todos os dias promovia revistas, banners em bares gays que ficavam lá na cidade de Nova York. Isso foi considerado como o marco zero do movimento LGBT contemporâneo. E é por isso que dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Movimento LGBT. No caso do orgulho LGBT, né? Agora, fiquem com nossos próximos colegas aí e vão falar a parte deles sobre o movimento LGBT e outras coisas que envolvam o assunto. Então, fiquem com eles aí. O movimento LGBT brasileiro surge na ditadura militar em 1964 e 1985. Como a primeira publicação LGBT pelo jornal O Lampião da Esquina, foi essencial para o amadurecimento do movimento no Brasil. O objetivo do movimento LGBT é a igualdade social e também a libertação da população a partir da bifobia, homofobia, lesbofobia e transfobia. Como qualquer outro movimento, o movimento LGBT, quando organizado, tem ativismo político, como a marcha de rua. Na década de 90, GLS era a sigla que definia os espaços, serviços e eventos para a comunidade gay. Entretanto, por excluir alguns gêneros, a Associação Brasileira mudou para LGBT, para representar lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A bandeira arco-íris se generalizou no movimento LGBT nos anos 80, sendo conhecida atualmente como a bandeira da minoria sexuais. O movimento homossexual, ele tinha uma questão em particular. A epidemia da AIDS, ela atacou com muita força os homens homossexuais, bissexuais, travestis e trans. Um exemplo disso é na década de 1980, o cantor Freddie Mercury, uma das melhores vozes que esse mundo já ouviu, também foi vítima dessa doença. Deste modo, o meio sofreu mais uma cicatriz. A epidemia, a crise de saúde pública afetou-os demais. Mas, em contraposto, grupos contra essa epidemia da AIDS foram surgindo, como o grupo gay da Bahia, em Salvador, e o Grupo Triângulo Rosa, no Rio de Janeiro. Eles contribuíram para campanhas e projetos contra a ascensão da AIDS em homossexuais. Observando o lado bom de todo esse conflito, foi que o grupo alcançou mais visibilidade e verbas foram criadas, destinadas a projetos e campanhas que seguem ajudando esses homossexuais que possuem a AIDS até hoje. Desde 1830, não havia uma lei que punisse o amor entre casais do mesmo sexo. Mesmo assim, ainda era muito rotulado pelo Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica como um transtorno. Mas, até 1981, o Grupo Gay da Bahia começou a fazer uma campanha nacional com psicólogos e psiquiatras junto à sociedade civil contra essa caracterização da homossexualidade como uma doença. Isso tudo foi 5 anos antes da Organização Mundial da Saúde definir que a homossexualidade não é doença. No dia 28 de junho comemora-se o Dia da Visibilidade LGBT. E isso se dá ao fato que no dia 28 de junho de 1969 aconteceu a rebelião de Stonewall,
que representou um marco muito importante na luta pelos direitos e a visibilidade da comunidade LGBTQIA+, no mundo todo. A primeira parada LGBT no Brasil aconteceu no ano de 1997, na Avenida Paulista, com a participação de mais de 2.000 pessoas, sendo considerada hoje um dos maiores eventos da capital paulista, atraindo assim muitos turistas internacionais. No ano de 2020, com a pandemia do novo coronavírus, a parada LGBT foi adiada, mas não foi passada em branco. Pelo contrário, foi lembrada com um monte de pontos turísticos de várias cidades, passando luzes coloridas representando as cores da bandeira LGBT. Na década de 1980 também foi muita pauta e discussão entre o meio LGBT sobre os dois termos opção sexual e orientação sexual, sendo que a orientação sexual é o correto, pois nós, LGBTs que estamos dentro deste meio, nós nascemos como homossexuais, como bissexuais, transexuais, e assim sempre foi. Só que infelizmente até hoje as pessoas vêm falando opção sexual, o que é errado, porque nós não escolhemos estar nessa posição. E é muito difícil você ver alguém que escolha ser assim nos tempos que nós estamos em tanta desigualdade dentro dessa minoria. O grupo Triângulo Rosa, em defesa do termo orientação sexual, que é o correto, buscou colocá-lo dentro da Constituição Federal, porém infelizmente não foi aceito, mas foi adequado posteriormente dentro das legislações municipais e das constituições estaduais. Apesar de haver alguns projetos de leis garantindo parte de nossos direitos, em 1990 estava em processo no Congresso, tanto uniões estáveis quanto casamento LGBT, e aí entrou em concessão no judiciário. A união estável entre pessoas do mesmo sexo só foi reconhecida em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal e apenas concedida em 2013 pelo Conselho Nacional. A criminalização da homofobia e da transfobia foi enquadrado juridicamente como racismo. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal no ano de 2019, enquadrando esse crime como crime de racismo, levando a pena de 1 a 5 anos de prisão e pagamento de multa. A cirurgia de redesignação sexual é conhecida popularmente como a cirurgia de mudança de gênero. Ela tem o objetivo de adequar as características físicas dos órgãos genitais das pessoas transgênero, fazendo com que elas se sintam adequadas. Nome social é o nome pelo qual os transexuais, travestis ou outros gêneros preferem ser chamados cotidianamente. O nome oficialmente registrado não influencia na identidade de gênero. A identidade de nome social é vinculada com a identidade original. No ano de 2020, foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal o fim da proibição de sangue por pessoas LGBT. Homens gays, bissexuais, mulheres trans e travestis enfrentavam essas restrições. E caso algum deles quisessem doar sangue, teriam que ficar 1 ano sem ter relações sexuais. Antes da decisão ser tomada, pessoas desse grupo teriam que fazer testes que são capazes de detectar a presença do HIV no organismo. O HIV é o grande argumento para a exclusão de LGBTs não poderem doar sangue, conhecida como a doença dos gays. Porém, esse argumento é muito questionado, até porque a orientação sexual não interfere na transmissão desse vírus, podendo qualquer organismo obter. O argumento mais utilizado no Brasil é que a infecção por HIV ocorre na parcela LGBT da população, sendo que um estudo realizado em 2012 comprovou que 67,5% das pessoas que obteram esse vírus foram pessoas heterossexuais e 58% foram mulheres. O Brasil lidera o ranking de países que mais matam LGBTs no mundo. São cerca de 1 morte a cada 23 horas. Isso dá em torno de 380 casos por ano. Foram 151 mortes confirmadas no ano de 2018. Teve uma diminuição de 8% em 2019. Porém, os casos de assassinato aumentaram 14% entre 2018 e 2019. O estado que mais mata e mais tem violência contra homossexuais é o estado de São Paulo. Em 26 países, a sentença máxima por ser gay varia de 10 anos a prisão perpétua. Em 31 países, a homossexualidade é punida por 8 anos de prisão. 1 a cada 3 países é perigoso revelar ser membro da comunidade LGBTQIA+.
Desde as últimas eleições no Brasil, mais de 50% da comunidade LGBT revela ter sofrido algum tipo de violência no Brasil. Lésbicas foram 58%, trans e travestis 56%, gays 49% e bissexuais 44,5%. Embora ainda tenha alguns países que são bem preconceituosos com isso, infelizmente, como por exemplo a Rússia, porque eu vou dar um exemplo. Na Rússia, se você for do LGBT, gay, lésbica, bissexual e entre outros, eles não te deixam nem dirigir, pois eles acham que se você, por ser LGBT, dirigir, você pode causar algum acidente ou alguma coisa só por você ser LGBT, né? Realmente é muito triste que tenha países que sejam capazes de pensar assim, culturas que sejam capazes de pensar desse jeito, porque tanto pra mim quanto pra muitas outras pessoas, pro mundo inteiro, na verdade, isso não é cultura. Isso, na verdade, é preconceito puro, na minha opinião. Na Rússia, você não pode sair na rua vestido como um gay ou uma lésbica. Você é tratado como se fosse diferente. As pessoas ficam te olhando e falam isso aqui pra você. Pra quem não sabe, isso daqui é esquisito. Em russo, eles falam isso daqui pra você. É importante destacar que tudo isso aconteceu e está ainda em processo de evolução, porque os direitos foram batalhados para serem reconhecidos e até hoje nós estamos tentando lutar por mais e mais direitos que ainda não foram concedidos a nós. Mas se cada um fizer a sua parte, creio que um dia o mundo pode ser um lugar bem melhor. Oi, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar que eu não faço parte da comunidade LGBT. Eu não apoio nada que envolva a comunidade LGBT. Eu moro com pessoas que me amam muito e me amam. Eu tô adorando morar com eles aqui. E eu tô gostando muito de permanecer com eles aqui e eles me tratam muito bem.